Boa tarde, irmãos. Paz, Senhor Jesus, né? Fazer uma meditação aqui, alguns textos, né? Para que nós podemos ouvir a voz do Senhor. Amém? Isaías. Os irmãos estão tudo vendo o que está acontecendo aí, né? O povo invadiu lá o congresso lá. Tudo isso é palavra se cumprindo, né? Guerras, rumores de guerras. Então só guerras políticas, guerras ideológicas, né? E tudo isso é a palavra de Deus se cumprindo, né? Mateus capítulo 24, uma das mensagens que nós mais pregamos, no canal, né? Nós sempre enfatiza, né? Que o maior sinal ali de Jesus, quando Jesus fala ali, não é as guerras, não é as fomes, os terremotos, não é as pestes, né? As doenças. O maior sinal ali da volta de Jesus é o aumento dos falsos profetas, né? O aumento dos falsos profetas. Onde as pessoas estariam mais dispersas, preocupadas com as guerras, preocupadas com a doença, preocupadas com a fome, com os sinais do céu. É nessa hora que os falsos profetas estariam atuando, né? É nessa hora que a falsa igreja estaria arrebatando as pessoas e levando as pessoas para o inferno debaixo de condenação, né? Isaías 56, versículo 8. Assim diz o Senhor Deus, que congrega os dispersos de Israel, ainda juntarei outros, os que já se ajuntaram. Vós todos os animais do campo, todos os animais dos bosques, vinde comer. Todos os seus atalaias são cegos, nada sabem, todos são cães mudos, não pode ladrar. Andam adormecidos, estão deitados, gostam de sono. Estes são cães gulosos, não se pode infartar. Esses são pastores que nada compreendem. Todos eles se tornam cada um para o seu caminho, cada um para a sua ganância, cada um para a sua parte. Vinde, dizem, trazei vinho, beberemos bebida forte, e o dia de amanhã será como este, ainda mais abundante. No tempo de Isaías começa falando, o Senhor dando uma ordem ali, usando o profeta Isaías, falando para os animais do campo, vem comer, vem comer. Porque os atalaias, são cegos, nada sabem, são cães mudos, não pode ladrar. Andam adormecidos, deitados, gostam de sono, são cães gulosos. Irmãos, a palavra de Deus fala que o papel do verdadeiro pregador, ele é uma atalaia, ele tem que anunciar os pecados das pessoas, ele tem que denunciar as obras das trevas. O papel do pastor, o papel do evangelista, do mestre, da pessoa que é carregada, da pessoa que carrega esse livro na mão, é anunciar o pecado do povo, denunciar as obras das trevas, pregar arrependimento e salvação. Só que naquele tempo de Isaías, irmãos, os pastores, os atalaias estavam cegos, mudos, não ladrava, e andam adormecidos e deitados e gostam de sono. E a própria palavra fala que são cães gulosos, nunca se pode fartar. São pastores que nada compreendem, todos seguem para o seu caminho, irmão. Todos seguem para o seu caminho. O que virou a igreja evangélica hoje, irmãos? Pastores milionários. Vou mostrar uma Bíblia aqui. Uma pessoa que é da Universal, né? Aqui, ó. Isso aqui é de uma pessoa que é da Universal, a Bíblia. Eu tenho um vídeo. Você procura lá, campanhas mentirosas. É antigo esse vídeo, já faz mais de um ano, se eu não me engano. Eu mostrei a Bíblia da minha mãe, esse aqui também.
Olha aqui. O envelope de primícias. Envelope de primícias. Viu? Envelope de primícias. Minha família na Arca da Aliança. Outro envelope de primícias. Um envelope das festas das primícias. Você tem que levar dinheiro no dia 7, 8 e 9 de janeiro. Outro envelope de primícias. Proteção e livramento. Salmo 91. Campanhas e votos e atos proféticos tolos, que a própria palavra de Deus proíbe você fazer, né? Outro envelope de primícias. Você vai entregar o primícias e o projeto dos dizimistas. Tá vendo? Projeto dos dizimistas. Envelope. Jornada feliz. Jornada feliz. Isso aqui é do ano, irmão. Começou o ano lá. 2023. Domingo da troca do fardo. Domingo da troca do fardo. Vendo? Outro envelope de primícias. Envelope de primícias. Outro envelope de primícias. Sexta-feira. Outro envelope. Envelope, irmão. Tem que levar dinheiro. Tá vendo? Deus, juiz. Apresenta suas causas. Entendeu? Deus, juiz. Água dos milagres. Água dos milagres. Entendeu? Fruto do Espírito. Aqui você põe dinheiro. Primeiro amor. Você tem que entregar um envelope, né? Você tem que entregar um envelope, um dinheiro, tudo em consagração ao fruto. Fruto. Essa daqui é a Bíblia do Macedo. Por que eu tô mostrando isso aqui, irmãos? Aqui, ó. Aqui. Não. Vocês veem que eu não... Troca do fardo. Onde está isso aqui nas escrituras, irmão? Era uma jornada feliz. Envelope com outro envelope dentro. Envelope projeto simples. Envelope. Com outro envelope dentro. Outro envelope dentro. Envelope que você tem que dar o voto em consagração esse dia, né? Você vai dar o dinheiro, tudo é dinheiro, irmão. Isaías denunciou isso. Isaías denunciou isso. Pastores seguindo nos seus próprios caminhos, cada um para a sua ganância, irmão. Onde está nas escrituras isso, irmão? De onde foi que Jesus mandou fazer isso? Será que irmãos, nesses últimos dias, o que vai aumentar de falsos profetas, falsos cristos, falsos pastores, não está escrito, irmãos.
Por que eu estou fazendo esse vídeo? Para que as pessoas, irmão, volte ao verdadeiro evangelho, volte a ler a Bíblia, fuja desses templos evangélicos, fuja da religião, do sistema e volte a ler Bíblia. Porque Isaías falou que os seus atalaias, esses pastores estão cegos, nada sabem, são cães mudos, não pode ladrar, andam adormecidos e deitados e gostam de dormir. Irmão, dá o seu like, irmão. Você que não deu o seu like, dá seu like para que mais almas venham alcançar esse vídeo e se libertar do sistema. A Bíblia compara esses caras como cachorro, como os cães gulosos. Não pode se fartar. Irmãos, é contrário à palavra de Deus. Você entregar voto, fazer sacrifício. Isso é contrário à palavra de Deus. É contrário ao evangelho. O evangelho de Deus não é para isso. Não é para fazer barganha. Esses falsos profetas, irmão, eles usam textos isolados da Bíblia. Eles pegam textos isolados e usam para saquear o povo. Foi o que o diabo fez com Jesus no deserto. O diabo falou para Jesus o quê? Está escrito que na tua palavra você dará ordem aos seus anjos e ele te livrará. Não está escrito isso? Está escrito. Só que o diabo pegou o versículo e distorceu. Distorceu, amados. Deuteronômio 14 fala sobre os dízimos. Deuteronômio 14 fala que os dízimos era alimento. Depois você lê lá Deuteronômio 14. Deuteronômio 14, vou abrir aqui. Deuteronômio 14. Eu tenho 2 vídeos sobre o dízimo, mas eu vou ler rápido aqui. Você procura lá, um eu fiz sozinho e o outro com o irmão Edson. Deuteronômio 14, versículo 22. Certamente dará os dízimos do fruto da tua semente, que cada ano se recolher do campo. Certamente dará os dízimos de todo o fruto da tua semente, não é dinheiro, que cada ano se recolher do campo, perante o Senhor teu Deus ali no lugar que escolher para ti fazer habitar. E o seu nome comerás o dízimo. Era alimento. Nunca foi dinheiro, irmãos. Do mosto, do azeite, dos primogênitos da tua vaca, das tuas ovelhas, para que aprendes a temer ao Senhor todos os teus dias. E quando o caminho for tão longe para você levar, no lugar que ali escolher o teu Deus para ali pôr o seu nome, te vai abençoar, então você vende. Você vende e ata o dinheiro na tua mão, vai ao lugar que eu escolher teu Deus, e aquele dinheiro dará por tudo que deseja a tua alma, por vacas, por ovelhas, por vinho, por bebida forte, e tudo que te pedir a tua alma. Come ali perante o Senhor teu Deus, e alegra com a tua casa. Porém não desampararás o levita que está dentro das tuas portas, pois não tem parte nem herança contigo. A fim de 3 anos tirará todos os dízimos da tua colheita. No mesmo ano recolherá dentro das tuas portas. Então virá o levita, pois não tem parte, nem herança, nem contigo. Tem contigo. E o estrangeiro, o órfão e a viúva que estão dentro das portas comerão, fartarão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda boa obra nas tuas mãos fizeram. Irmãos, o dízimo, ele nunca foi alimento. O dízimo nunca foi dinheiro, desculpa, o dízimo nunca foi dinheiro, ele foi alimento. E Deus falou para o povo de Israel, tinha 12 tribos, uma era os levitas, eles não podiam trabalhar, eles tinham que tomar conta do templo. E as outras 11 tribos trabalhava para sustentar as tribos de levita, e era alimento. E aquele povo recolhia uma vez no ano, eles tinham que dar o dízimo, era uma vez, dos alimentos, que está aqui no versículo 23 de Deuteronômio 14. Perante o Senhor teu Deus escolher, vai separar do grão da tua terra, do moço, do azeite, dos primogênitos. Nunca foi dinheiro. Aí Deus falou para ele, como vocês moram longe, para esses alimentos não estragar, o que vocês vão fazer? Vocês vendem, pegam o dinheiro, porque os animais morriam no caminho. Eles não eram transportados de caminhão, não era transportado de avião, era caminhando quilômetros, um sol de deserto. E Deus falou para vocês, vende, pega o dinheiro. Quando vocês chegarem lá em Jerusalém,
Vocês comprem esses animais de novo, com o dinheiro que vocês compraram. Por isso que João capítulo 2, quando Jesus chegou no templo, estava todo mundo vendendo bois, pombas, vendendo galinha, vendendo de tudo lá. Vendendo cereal, e Jesus se irritou com aquilo. Por quê? Porque as vendas daquelas coisas tinham que ser no comércio. Eles tinham que comprar ali, ao redor do templo, no comércio. Mas o que acontece? Aqueles homens gananciosos começaram a vender dentro do templo. Poxa, o povo vai entrar aqui dentro, nós já pega eles. Você está entendendo? E quando Jesus viu aquilo ali, ficou revoltado. Falou: tira isso daqui, que a casa do meu pai é casa de oração. Porque ainda existia o templo ainda. Jesus não tinha morrido ainda. O Novo Testamento, irmãos, ele começa em Atos, com a morte e ressurreição de Jesus. Então Jesus precisava ir para o templo, Jesus precisava fazer sacrifício, Jesus precisava fazer todos os rituais, porque ele não tinha morrido. O Novo Testamento se inicia com a morte e a ressurreição dele. A morte dá o testamento de que nós hoje somos o templo do Espírito Santo. Existe 3 templos. Foi o templo de Salomão, não, foi o tabernáculo, as 3 coisas que Deus habitou, templo. O tabernáculo de Moisés, onde Deus habitava e manifestava uma vez por ano. O templo de Salomão. E hoje nós somos o templo do Espírito Santo. Em Atos 17 ele fala que o Deus que criou os céus e a terra, Atos capítulo 17, não habita em templos feitos de mão de homens. E ele fala que ele habita dentro de nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. Foi o que ele falou para a mulher samaritana. A mulher samaritana falou: ó, os judeus falam que é em Jerusalém. Os samaritanos falam que é naquele monte. Jesus falou: não, chegará um tempo, depois que ele morrer e ressuscitar, o véu for rasgado, não vai ser em Samaria, não vai ser em Jerusalém, mas nós seremos o templo do Espírito Santo. Deus procura os verdadeiros adoradores, que habitem e adorem ele em espírito e em verdade. E por isso que o dízimo era necessário para a tribo de Levita. E o dízimo era direcionado para os levitas, para o povo que trabalhava naquele templo. E Deus separou. E também era para sustentar os órfãos, os estrangeiros e as viúvas. Por que o dízimo hoje vai só para o pastor? Por que o dízimo hoje só vai para o pastor? É a família do pastor. Por quê? Distorce a palavra, irmão, para fazer isso aqui com o povo. São pastores que Isaías falou, que corre atrás da sua ganância, corre atrás do seu dinheiro, corre atrás disso e daquilo, para enganar as pessoas incautas, os pastores ricos e as pessoas pobres. Tem um vídeo que eu vi ontem, o Fatos Desconhecidos colocou sobre o Valdomiro. O Valdomiro é o segundo pastor mais rico do Brasil, com um patrimônio de mais de milhões. O Macedo com mais de 1 bilhão. Como, irmãos? Como que esses caras conseguiram? Explorando a fé do povo, explorando, inventando mentira. E o dízimo, irmão, era para ser direcionado aos levitas. Quando Malaquias 3:10, eu estou fazendo esse estudo de novo, Malaquias 3:10, que eles tragam o dízimo na casa do Senhor, Deus dá uma repreensão para os sacerdotes, porque os sacerdotes estavam roubando o dízimo, saqueando o povo, e os levitas começaram a passar fome. Os levitas começaram a passar fome e começaram a clamar a Deus. E aí Deus falou para eles: vocês estão me roubando o dízimo nas ofertas, que era direcionada para aquelas pessoas que recebiam o sustento. Devorador, gafanhoto, migrador, era gafanhoto, era animais, não era demônios. E quando Deus fechava os céus, não mandava chuva, era sinal de que os sacerdotes estavam roubando os levitas, os órfãos e as viúvas, e ele estava passando fome. Malaquias 3 fala uma repreensão para os sacerdotes. Para você ter noção, Mateus capítulo 23, para provar para você que o dízimo não era dinheiro,
Que a igreja hoje vive de ofertas voluntárias, por amor, sem obrigação, sem nada. A verdadeira igreja. Vou mostrar para você que o dízimo não era dinheiro. Mateus, capítulo 23. Vê. Eu conto a Bíblia aqui, então. Vamos ver se eu acho aqui, irmãos. Capítulo 23. Capítulo 23. Aqui, ó. Capítulo 23, versículo 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois dizimais a hortelã, o endro e o gominho. Se era dinheiro, por que Jesus não falou? Vocês dizimam o dinheiro, a cédula, a moeda. Mas aqui Deus falou, Jesus repreendeu, vocês dizimam da hortelã, do endro e do gominho, e despreza o mais importante da lei, que é o juízo, a misericórdia e a fé. Desprezais, porém, fazer essas coisas e omitir aquelas. Vocês fazem essas coisas, mas vocês omitem a misericórdia e o amor. Então, irmãos, Isaías estava falando que os pastores seguiam suas próprias ganâncias. 2 Pedro, que nós prega direto, capítulo 2. Também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, negarão o Senhor que o resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Por avareza farão de vós negócios, com palavras fingidas, sobre os quais de largo tempo não tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Irmãos, vai aumentar os falsos profetas, vai aumentar os doutores, e vão colocar a heresia de perdição no meio do povo de Deus, para trazer perdição. Isso aqui é heresia de perdição, irmãos. Você está trocando a palavra de Deus e barganhando com Deus, barganhando com a palavra para querer ficar rico, para querer ficar próspero. Tudo isso são o que Pedro falou, que no fim dos tempos esses homens vão inventar todo tipo de heresias, todo tipo de artimanhas, todo tipo, usar a própria palavra para avareza, farão comércio com palavras fingidas, e muitos seguirão as suas práticas. Muitos seguirão as suas práticas. Irmãos, é pecado fazer campanha. Irmãos, é contra a palavra você barganhar. A Bíblia fala que é contrário você barganhar com Deus. Não podemos barganhar com Deus, porque Deus não é um agiota. Deus não é um banqueiro. Deus é o Deus criador, mas esses homens vão citar as pessoas a seguir as suas dissoluções. Muitos seguirão. Muitos seguirão. Você está fazendo o que numa igreja dessa? Universal, Assembleia, Quadrangular, Batista, essas igrejas coach dos últimos dias, que pintam os templos todo de negro, pinta tudo de preto, fazem balada dentro da igreja. São empresas, irmãos. São empresas. E esses falsos profetas, falsos pastores, pastores disfarçados de empresários disfarçados de pastores, vão fazer negócio da nossa alma. Não vão ter compromisso com a verdade, não vão ter compromisso com a pregação genuína, não vão ter compromisso com o evangelho de Jesus, não vão ter compromisso com as almas, porque o negócio é dinheiro. Enquanto nos domingos pastores comem nos melhores restaurantes, tem pessoas, irmão, que não tem dinheiro para comer um espetinho na esquina. Enquanto as pessoas estão fazendo campanhas, dando um rio de dinheiro,
destruindo seus casamentos, trazendo a desgraça dentro de casa, porque o falso evangelho, ele traz maldição. É fácil, irmãos. Eu abri um templo. Seu irmão Edson abrir um templo, vai lotar. Só que vai chegar um negócio, vai chegar um momento que eu vou ter que ser obrigado a pedir dízimo. Vou ter que ser obrigado a fazer campanha, porque para sustentar um templo, para sustentar toda aquela estrutura, precisa ter de dinheiro. E é contrária à palavra, porque a Bíblia fala que Deus não habita em templos feitos de mão de homens. Deus habita dentro de nós. Por isso que não temos templo. As nossas reuniões é numa casa, as nossas reuniões é no mato, nossas reuniões é na praça, os cultos são nas praças, as pregações são na praça, porque é de graça que Jesus deu. É de graça. Mas nos últimos dias as pessoas vão blasfemar. As pessoas vão blasfemar da palavra. Vão blasfemar do evangelho para seguir um outro evangelho que Paulo fala. Em Gálatas capítulo 1, versículo 6. É um outro evangelho. E estão trazendo maldição. Um outro evangelho traz maldição. As pessoas não estão percebendo que estão sustentando empresas. Empresas. Eu estava em Birigui. Tem um vídeo. Vocês procuram lá, católicos evangélicos na macumba. A macumbeira falando com os pastores dentro do terreiro de macumba. E ela encontrou pastores aqui da região lá. E ela falou que os pastores pedindo poder, unção pro demônio, porque ele vê os membros como clientes, para não perder o dízimo, as ofertas. Eu vi vídeo de pastores da Universal comemorando com a lata de cerveja, comemorando a arrecadação, que bateram as metas. Tudo isso é sinal da volta de Jesus, como o irmão falou aí. É sinal, irmão, é empresas. Você quer saber se a igreja é bíblica? Se o templo que você está indo é bíblico? Vê se ele prega contra o segundo casamento. Se tem muitas pessoas lá no segundo casamento, pessoas se divorciarem e casar novamente, cheio de pessoas do segundo, terceiro, e o pastor não prega sobre isso, já está podre, já está contaminado. Mas você pode falar para mim, nossa, mas é muita gente. Como ele vai saber? Não. Se ele pregasse a verdade ali, os adúlteros saíam, só ficavam os fiéis. Se a igreja prega campanha, sai fora. Arca da Aliança. Jeremias 33, Jeremias 3. Quem puder colocar aí Jeremias 3, versículo 16. Jeremias 3, versículo 16. Para você que vai para a igreja, que tem a Arca da Aliança lá dentro, viu? Jeremias 3, 16. E sucederá que quando multiplicares, frutificares na terra, naquele dia diz o Senhor, nunca mais se dirá. A arca da aliança do Senhor nem virá ao coração, nem dela se lembrarão, nem visitarão, nem se fará outra. Deus proibiu o povo de Israel. Falou, ó, vocês vão entrar na terra, vocês não façam outra arca, nem lembre dessa, e nem virá mente. Porque é pecado. Se a própria ordem do Senhor falou para não fazer uma arca da aliança, a igreja está voltando para o judaísmo, está voltando para a antiga lei, colocando pastores como sacerdotes, músicos como os levitas, que não é um engano, colocando o povo como o povo de Israel, e o pastor recebe diz que o pastor intercede. Uma mentira, irmãos. Não existe hierarquia dentro das igrejas, da igreja de Jesus, não existe hierarquia. A cabeça é Cristo, você é o braço, você é o outro braço, você é a perna, mas o cabeça é Cristo, a cabeça é Ele, quem direciona é Ele. Você é o templo do Espírito Santo, você não precisa ir para templo, pedir uma intercessão de um pastor, não, você tem livre acesso de orar no teu quarto, invocar o nome do Senhor e Ele vai te ouvir. Não precisa. Acabou isso.
Os 2 mandamentos se resumem: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, todas as tuas forças. E ao próximo como a ti mesmo. Outra coisa que o irmão falou aí, se você vai numa igreja, tem pastora, 1 Coríntios 14 fala, Deus não é um Deus de confusão. É mandamento do Senhor. 1 Coríntios 14. 1 Coríntios 14. Ó. 1 Coríntios 14, versículo 33. Pois Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. As vossas mulheres estejam caladas na igreja, porque não é permitido falar, mas esteja sujeita, como também a lei ordena. Se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa os seus próprios maridos, porque é vergonhoso que as mulheres falem na igreja. Porventura saiu dentre vós a palavra de Deus, ou veio ela somente para vós? Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça essas coisas que vos escrevo, que é o mandamento do Senhor. As mulheres não foi permitida ensinar em público, para uma reunião de monte que tem homens e mulheres juntos. A mulher é permitida ensinar para mulheres, mas numa reunião ela tem que permanecer calada. Calada, não estou falando que não pode falar, não. Ela vai cantar louvores, mas pregar e exortar, não. Isso aí é para o homem. O papel de liderança é para o homem. Isso aqui está falando. Deus não é Deus de confusão. Escreva porque é mandamento do Senhor. O feminismo está dentro das igrejas. Lembrando, irmão, se tiver segundo casamento dentro das igrejas, campanhas, votos, dízimos, se tiver pastoras pregando, cai fora, irmão. Cai fora, porque você vai ser incluído na lista daqueles que vão herdar o fogo eterno. Não estou falando que a mulher não pode pregar, pode fazer o ID de Jesus, pode, mas ensinar numa reunião da igreja ali, das pessoas reunidas, não. Pregação é para homens. Ah, mas isso aí é polêmico. Eu tenho uma mensagem sobre isso. Pastoras, coloca aí, pastoras, dízimos. Você vai ver lá. Porque se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça. Paulo estava falando, se você é espiritual, se você é profeta, reconheça que isso aí são mandamentos do Senhor. Mas se alguém ignorar isso, que ignore. Estão ignorando a palavra, irmão. Estão ignorando a palavra para seguir as doutrinas de demônios. Estão ignorando a palavra, irmão. Atos capítulo 20. Atos capítulo 20, versículo 29, sobre os falsos profetas. Versículo 29. Porque eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. Dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atrair os discípulos após si. Paulo estava falando, ó, depois da minha partida vai levantar lobos devoradores, que vão introduzir, como Pedro falou, heresias. Não vai poupar o rebanho, vai colocar todo tipo de doutrina de demônios. Levantarão homens que falarão coisas perversas para arrastar as pessoas. Jeremias 23. Ai dos pastores que destrói e dispersa as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, Deus de Israel: contra os pastores que apacentam o meu povo, vós dispersaste as minhas ovelhas. Afunguetaste e não a visitaste. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas
de todas as terras para onde eu estiver afugentado. Farei voltar aos seus apriscos, frutificarão e se multiplicarão. Levantarei sobre ela pastores que apacentam, nunca mais temerão, nem se assombrarão. Nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Irmãos, no rebanho de pastor, no rebanho das ovelhas, o pastor é Jesus. João capítulo 10. Ele é o bom pastor, né? No rebanho, o pastor é humano. Tem 5 ministérios: apóstolos, profetas. Apóstolos foram os 12, acabou. Pastores, profetas, evangelistas e mestre. Entendeu? Tirando o apóstolo, foram os 12. Que o requisito para apóstolo é outeresia. Você tinha que ter recebido ensinamento de Jesus quando ele estava vivo em carne e osso aqui. Tá entendendo? Mas hoje só tem os 4 ministérios: pastores, mestres, evangelistas e profetas. No rebanho de ovelhas, se você for procurar saber, o pastor vai na frente guiando um cajado. Eu fiz uma pregação nisso. O nome da mensagem é Sorria. Pastores, vocês estão sendo filmados. As ovelhas vai seguindo. Mas na frente das ovelhas, na frente daquele rebanho, tem 2 ou 3 ovelhas que elas vai guiando ali. Entendeu? E elas vai guiando, seguindo o pastor. As 3 primeiras, as 2 ali, vão na frente guiando. E as de trás vão seguindo aquelas outras na frente. Era assim que Jesus estava querendo dizer. Ele é o bom pastor. Ele é o bom pastor. Existe o dom de pastor, o dom de evangelista, o dom de profeta. Eu conheço pessoas que são profetas, falam as coisas assim. Eu conheço pessoas que são pastores mesmo, de Deus, que cuida das ovelhas ali, cuida das pessoas. Mas essas pessoas são ovelhas também. Eles são ovelhas. E eles vão, aquela manada de ovelha vai seguindo, e as 3 na frente caminhando ali e seguindo o pastor. E aquele povo de Israel estava disperso. E Deus falou para ele que aqueles pastores falsos que estavam apacentando as ovelhas com truculência, arrancando dinheiro do povo, inventando mentira. E Deus falou: vou visitar vocês e vou levantar pastores. São homens que vão cuidar, vão frutificar. A ovelha, irmãos, ela não vive de dinheiro. A ovelha, ela não vive de uma falsa esperança. A ovelha, ela vive de pastos verdejantes. A ovelha, ela vive, irmão, de água fresca. Como Salmos 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Em pastos verdejantes me faz andar, me leva às águas tranquilas. Você acha que as pessoas que frequentam esses templos, que fazem esses votos, têm a vida em paz, irmão? Vivem cheios de contas, vivem todas com a vida destruída, com o nome sujo, vive tudo sem santidade. Eles vivem sem santidade, tudo correndo atrás do dinheiro, levando as pessoas a ser gananciosa. E Deus estava repreendendo: ai dos pastores, desses falsos pastores que destroem e dispersa as ovelhas do Senhor, porque foi Ele que comprou com sangue. E no versículo 9, quanto aos profetas, já o meu coração está quebrantado, dentro de mim todos os meus ossos estremecem. Sou como um homem embriagado, como um homem vencido pelo vinho, por causa do Senhor, por causa das suas santas palavras. Jeremias estava como assim embriagado, com tamanha coisa errada, irmão. Com tanta coisa errada que aqueles homens estavam fazendo com as ovelhas, com as almas das pessoas. Irmãos, chega a me doer os ossos. Os irmãos sabem aqui. Quando eu vejo as pessoas sendo enganadas dentro dos templos, irmão. As coisas que eu escuto, irmãos, dos pastores, as coisas que eu escuto de membro, irmão. E as pessoas não querem tomar uma postura de ler as escrituras e examinar para ser liberta das garras do sistema religioso evangélico, seja católico.
porque a terra está cheia de adúlteros. Olha aí, irmãos, tanto adultério, irmão, tantas pessoas no segundo, terceiro casamento, irmão, porque os pastores não pregam a verdade, irmãos. Eles têm medo, irmãos, das pessoas. Eles têm medo porque vai tirar dinheiro, vai perder a renda, vai cair a renda. Eles têm medo. E o profeta Jeremias falou no versículo 10, porque a terra está cheia de adúlteros, cheio de pessoas no adultério, e a terra chora por causa da maldição. E os pastos do deserto se secam, porque a sua carreira é má e sua força não é reta. Tanto o profeta como o sacerdote estão contaminados, até a minha casa achei maldade, diz o Senhor. Portanto o seu caminho segue como lugares escorregadios na escuridão. Serão empurrados, cairão nela, porque trarei sobre elas mal, no ano da visitação, diz o Senhor. Nos profetas de Samaria vi loucura, profetizam da parte de Baal e faz errar o meu povo de Israel. Cadê os pastores que profetizaram, irmão, que o Bolsonaro ia subir a rampa, que o Lula não ia subir? Agora estão num congresso lá, irmão, com ovelhas sem pastor, quebrando tudo, porque foram guiados por os falsos profetas. Foram guiados, e o Deus está derramando juízo, irmão, sobre o Brasil idólatra. Esse Brasil é idólatra, irmão. Irmão, eu viajo a região inteira aqui pregando o evangelho, irmão, de cidade em cidade. Eu já alcancei muita cidade. Irmão, é pura idolatria, macumba e templo evangélico para todo lado. E maçonaria. E maçonaria. Os profetas são loucos. Profetiza da parte do diabo, tá falando de Baal, do diabo. E fazem errar o povo de Israel. O meu povo erra porque falta conhecimento. Oséias 4:6. Porque os meus sacerdotes rejeitaram o conhecimento. Mas nos profetas de Jerusalém, vejo uma coisa pior, horrenda. Cometem adultérios, andam com falsidade, fortalece a mão dos malfeitores, para que não se converta da sua maldade. Eles têm se tornado para mim como Sodoma e seus moradores como Gomorra. Irmãos, se Deus perdoar essa geração aqui, Ele é obrigado a perdoar Sodoma e Gomorra e o tempo de Noé. Porque o tempo de Noé, irmão, o tempo de Sodoma e Gomorra não tinha igreja gay, hoje tem. 2 pastoras, olha o resultado das pastoras. 2 pastoras abriram uma igreja gay. Tá vendo o resultado de pastoras? Templos que viraram empresa. Templos que, em vez de estar pregando a palavra, estão virando empresas. Obrigam as pessoas a votarem, obrigam as pessoas a fazer isso, trata o povo como capacho, fortalece a mão dos malfeitores, cometem adultérios. Eu escutei de uma pessoa que foi lá naqueles gideões missionários, daqueles pastores cangulosos lá da Assembleia, que eles saíam dos gideões e iam fumar droga. Pessoas, eu escutei, irmão, que estavam lá, que andavam com pastores. E ele saiu e ia para os motéis, casamantes. Não onde está isso, cometem. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: acerca dos profetas, eis que darei de comer lonza, e darei de beber água de fel. Porque dos profetas de Jerusalém saiu contaminação sobre toda a terra. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deem ouvidos às palavras desses profetas. Entre vós profetizam, fazem desvanecer, fala visões do coração, e não da boca do Senhor. Olha só, irmão, Jeremias falou assim: não dê ouvidos a esses pastores, não dê ouvido a esses profetas, fazem desvanecer, fala a visão do coração e fala das coisas que o Senhor não mandou falar. Dizem continuamente aos que me desprezam: o Senhor disse, paz tereis. Cadê a paz que eles profetizaram? Que qualquer que anda segundo a dureza do seu coração diz, e não virá mal sobre nós. Não, tudo é vitória, irmãos. Ó, somos mais que vencedor aqui na terra. Vamos ser empresários, vamos ser milionários. Você foi chamado para vencer. Mentira do diabo. Jesus, o profeta Jeremias, inspirado por Deus, falou: não dê ouvido a esses pastores, foge deles, que vocês vão ser destruídos junto com eles. Porque quem esteve no conselho do Senhor,
Quem ouviu a sua palavra, quem esteve atento à sua palavra e ouviu, eis que saiu com indignação a tempestade do Senhor, e uma tempestade penosa, cruelmente sobre a cabeça dos ímpios. Não se desviará a ira do Senhor, até que execute e cumpra os desígnios do seu coração. Nos últimos dias entenderei isso claramente. Não mandei esses profetas, contudo eles foram correndo. Não falei, contudo eles profetizaram. Mas se tivesse estado no meu conselho, então teria feito o meu povo ouvir as minhas palavras. Teriam feito voltar o meu mau caminho, voltar de seus maus caminhos e da maldade de suas ações. Portanto, sou eu, Deus, de perto, diz o Senhor, também não sou de longe. Amém, amados? Volte às Escrituras, irmãos. Volte às Escrituras para que você não seja enganado por campanha, por votos, por os envelopes, porque o diabo está andando ao derredor procurando a quem possa devorar. Enquanto o teu pastor, você que está em tempo, está ganhando 8 mil, 9 mil por mês, 6 mil reais, 5 mil vão lá para cima, para fazer nada. Lembre-se que você está ganhando mil e pouco reais, trabalhando no sol quente, batendo massa, vendendo isso na rua, trabalhando com o sol penoso, para você dar para eles ficar passeando de carro zero. Sendo que dízimo não é mais para a igreja verdadeira. E a igreja vai ser responsável. As pessoas vão ser responsáveis, tanto aqueles que contribuem, quanto aqueles que recebem, quanto aqueles que contribuem para o sustento desses homens. Procure o vídeo no Fatos Desconhecidos sobre Valdomiro, que ficou rico através do engano. São pastores de Satanás. E vai aumentar. Vai aumentar os falsos pastores, vai aumentar os falsos profetas para enganar o povo. Amém? Deus guarde a nossa vida. Deus guarde o nosso coração nesses últimos dias, porque Jesus está às portas. E o tempo da igreja está acabando aqui na terra. Vai aumentar os falsos profetas. Vigie e ore, para que aquele dia não pega vocês de surpresa, não seja enganado por essas heresias de destruição. Amém? Deus abençoe vocês. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Um ótimo domingo. Dê seu like, compartilha, para que mais almas venham alcançar. E se você compartilhar com um evangélico, e ele se irá com esse vídeo, é porque é sinal que ele não ama a palavra de Deus. Garanto que se você compartilhar com um pastor, ele vai criticar, porque ele precisa defender a renda dele, ele precisa defender o comércio dele. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus.